Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 26, bora para nossa análise diária. Galera, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês as nossas análises. Pessoal, hoje, primeiro deixa eu explicar um pouco o que aconteceu ontem, né? Ontem nós tivemos a bolsa subindo, né, galera, por causa do gringo, né? Movimentação, inclusive gringo comprou opções de compra, tá, galera? Aqui lá no nosso EWZ, né? Aqui tá o nosso EWZ, tá? Nós paramos, né? No final do dia com 1,5 de alta praticamente, né? E essa movimentação se deu muito também, tá? Os burburinhos que tem saído aí também da guerra, né? Que a guerra possivelmente poderia ter acabar, iria acabar, né? As hoje também, né? Hoje, galera, deixa eu só mostrar aqui também. A gente teve, né? O Trump ali falando algumas coisas, dizendo que o estreito já está aberto, tá? Inclusive, nós tivemos o que o Putin afirmou que planeja escalar a guerra ali na Ucrânia, né? Porque as negociações estão infrutíferas. Mexeu um pouquinho com nossos juros, né? Mexeu com o petróleo, que mexeu com juros, que mexeu com a bolsa, tá? Então hoje, galera, hoje nós estamos meio que flat, tá? A economia mundial tá um pouco mais flat, tá esperando notícias, essa é a verdade para tomar uma possível direção, né, galera? Então, pessoal, dado isso, né, a gente tem aqui que o petróleo ele começou uma subida aqui, né? Então, inclusive com essa notícia aí do Putin, né, isso aqui atrapalha, né? Atrapalha o petróleo como um todo, né? Isso aqui deixa o mais caro, tá? Então atrapalha muito o comércio. Então, galera, olha só, por exemplo, o petróleo estava negativo, agora já está positivo, estava 0,8, tá 0,80, né? 0,64 por Brent, que é o usado aqui no Brasil, né? Ouro, prata e cobre caindo, né? Então, o ouro 1,30 de queda, prata 0,97 já caindo 1% e cobre 1,66, né? O aço ficou em alta e pelo menos o aço e o minério de ferro que é importante para a nossa Vale, né? O cobre também é um pouco importante, mas ele é mais como um minério aqui que ele é mais usado de forma geral, né? Como semicondutor e para nossa também e para o aço também, né? Que ele é usado muito para a indústria, né, galera? Mas o mais interessante, se nós formos levar em consideração a Vale, olha aqui o petróleo subindo, né? Então é o aço e o minério de ferro, né? Esse de Dalian, né? Então tá subindo, tá? Eles todos estão subindo, trabalharam em alta. Isso aqui ajudou que a nossa Vale, tá? Se nós formos aqui para o nosso juros, né? A gente vê olhando aqui para os nossos juros, tá subindo, né? Inclusive aqui com a notícia ali do Putin, né? Isso aqui subiu, tá começando a estressar a ponta, tá? Então os juros de forma geral, né? As pontas, os vértices estão trabalhando em mais ou menos, tá? 0,50, 0,60, 0,30 trabalhando na alta, né, galera? Só alguns que estão negativo, o DI1 FUT F27 está 0,7 de queda, tá? Mas de forma geral, né, inclusive nós temos aqui a média móvel que acompanha todo, né, que ela faz essa aqui é ponderada, tá? Então que ela faz esse trabalho aqui de tirar a média, tá 0,45 de alta, né? Então, galera, nessa movimentação de alta aqui, a nossa bolsa, tá? Ela tava com um cenário de alta, mas que ele foi também meio que embargado, né? Porque também nós tivemos notícia aqui, né? O IPCA, ele veio flat, tá? Flat, mas não veio ruim. E nós tivemos também índice de preço, né? Renda pessoal mensal, gasto pessoais, tá? Encomendas de bens duráveis que veio um pouquinho mais flat, tá? Mas um pouquinho melhor, tá? Para a economia americana.
Então, galera, os índices eles estão flat, né, galera? Inclusive depois da abertura do mercado americano, né, eles meio que estão lateral esperando notícia, né, galera? Então a gente viu aqui, tá? Então nós começamos aqui já com 0,5% de alta, né, galera? Veio, fez uma movimentação muito forte aqui, né? Na abertura buscou o ajuste, tá? E começou a se endereçar aqui por 179 mil, no qual o mercado ele sentiu, tá? Então os players defenderam aqui, onde aqui nós temos o 1%, tá? E aqui tá numa situação de sobre comprado, né, galera? Então bem interessante, tá? O trader de forma geral ele pode estar setando uma venda aqui, mas é um pouco mais arriscado, porque a primeira meia hora, né, ela é muito volátil do mercado, tá? Mas dá para fazer trades, né? Eu gosto mais de fazer dentro do range onde o preço já trabalhou, né? E se já tem algum tipo de defesa ou absorção, exaustão, né? Eu gosto de trabalhar um pouco mais nesse sentido, tá, galera? Eu não estava vendo um crescimento tão forte, tá? Logo nos primeiros movimentos, porque os juros ele tava zerado, mas ele estava começando a se endereçar para ficar positivo. Isso aqui fez com que a nossa bolsa ela caísse, tá? E buscou o ajuste, né? Aí tocou com uma certa proficiência, tá? Então essa movimentação aqui que ele não conseguiu subir, tá? Aqui teria um possível gatilho de compra, né? Para vir para desafiar a máxima, tá? Mas se nós formos ver no macro, estava um pouquinho mais interessante fazer essa venda buscando o nosso ajuste. E aqui a compra, né? Pelo menos na modalidade scalp, tá, galera? Sendo que essa movimentação estava mais difícil de entrar nela, né? Eu prefiro a compra aqui, tá? Então uma compra aqui seria um pouquinho mais interessante, né? E depois nós tivemos a abertura do mercado à vista e a abertura do mercado americano. Galera, setor bancário está carregando o nosso índice, né? Inclusive o IFNC, né? Que é o índice de financeiro, né? Olha só, aqui em azul, mais forte, né? Ele realmente trabalhou de forma bem mais positiva que os outros, né? Trabalhando 1%, 1,40, chegou até, deixa eu verificar aqui, né? Possivelmente a máxima 1,95, né? Então trabalhou de forma bem altista, né? E isso aqui, galera, aqui que eu achei interessante, né? Os índices subindo. Nossas ações, a Petrobras, né, a Prio estava até um pouco mais flat, mas aqui a gente tem a Vale, setor bancário na alta, né, galera? Então, para mim, aqui nesse primeiro toque já caberia a compra, tá? E depois a compra aqui no rompimento, tá? Dessa movimentação. O que é mais interessante, tá? Quando nós temos a maior liquidez aqui, tá? Que é o POC, é a abertura, né? Então a abertura já começa com 60 mil contratos, né? E fica aqui pelo menos nas primeiras 2 horas de mercado, ela fica sendo POC. E depois o mercado ele cria uma liquidez em outra região, tá, galera? Mas voltou, olha só, que trabalhou, então já está com cento e pouco mil, né? Então o mercado ele volta para essa, tá abrindo para SPOC, né, galera? Que ele é feito por quê? Qual é o racional dele, né? Então o mercado ultimamente, né, ele tem esperado os juros abrir, né, pelo menos 80% das pontas, né, dos juros do DI, e depois ele abre, tá? E já começa aqui numa liquidez bem grande, tá? Então isso aqui a gente tem notado, tá? Então, voltando, né, essa movimentação eu achei interessante especular aqui na compra, né? Daria para pelo menos fazer uma parcial e depois comprar de novo ou nesse toque, né? Que é interessante, ele não vir desafiar a mínima, né? Ele veio aqui, ticou na mínima e só voltou, né, galera? E a possível compra aqui, né? Porque qual seria o desenho ideal, né? Qual seria o trade de livro? Ele faz a mínima, inclusive nessa região aqui de interesse, que é o ajuste, né? Não perde, né? E aqui nesse rompimento, né, estaríamos a compra ela estaria aqui, né, para vir desafiarmos a máxima, né, galera?
Isso aqui seria apoiado, né, no movimento das nossas ações, dos nossos índices e da macroeconomia como um todo, né? Então essa aqui é o racional da compra. E depois da venda, por quê? Quando o mercado ele faz essa movimentação, né, e nós temos outra janela operacional, que seria a abertura do mercado americano, né, a gente tem aqui uma pequena guinada de baixa, tá? O que acontece? Os players desmontam a posição. Quando eles tô aqui comprado, né? O contrário é vendido, né? Então tô aqui comprado, né? Comprei aqui nesses níveis. Vai começar uma outra janela operacional. Eu vou colocar um pouco no bolso, né? E que isso aqui vira ordem de venda. E por isso que o mercado ele faz essa movimentação. O alvo dessa venda é no POC de hoje, né? Ou seja, abertura de mercado, né, galera? Então entendam que nós sempre temos, né, um racional bem definido, né, galera? Então não dá para comprar e vender aqui de ao léu, né, galera? Então a gente tem que respeitar o Trade Location Price Action. Obviamente com o suporte da macro, né? Porque sem a macro nós não fazemos nada, tá? Essa que é a verdade, tá, galera? Então, a gente tem a abertura do mercado americano, né, galera? Eu vou estar mostrando aqui o nosso DXY. Ele já... O EWZ, aliás. EWZ, né? Então, olha só. Né? Então, ele veio aqui nessa região aqui da abertura, né? Da abertura do EWZ, do fechamento e da abertura do nosso mercado, que eu faço marcações aqui porque ele, às vezes, né? Às vezes não, né? A maioria das vezes ele interage, tá? Porque os gringos eles fazem isso, especulam com as bolsas assim do Peru, da Argentina, aqui do Brasil, as bolsas menores, né, do Uruguai, né? Então, de forma geral, né, ele fez essa movimentação aqui que eu achei bem interessante, né? Então ele veio aqui e aqui já está o nosso POC. E nessas regiões demarcadas, né? Olha a movimentação que ele fez para vir para máximo. Então aqui, galera, para mim caberia uma compra, tá? Caberia uma compra realmente. E depois, eu não vejo mais nenhuma movimentação assim tão interessante, tá, galera? Porque inclusive o mercado ele começou a perder a força, né? Então a gente está agora 0,34 de alta, o nosso mini índice, tá? Começou a pesar a macroeconomia, galera, com essas notícias aí começou a pesar, tá? Então hoje nós poderíamos ter uma alta, né? Uma alta não como ontem, tá? Porque depende, eu não sei o que vai acontecer, né? Durante o pregão, a partir da tarde, tá? Então pode mudar a macro, tá? Mas de forma geral, tá? Se nós continuarmos assim, nós estamos um pouquinho mais para compra, tá? Nós estamos um pouquinho voltado mais para compra, tá, galera? Então, basicamente é isso para o nosso mini índice, né, pessoal? Dólar futuro, galera. O dólar foi uma subida, né? Um pouco mais contida, né? Nós temos aqui, ele está trabalhando em 0,16, né? Chegou a ficar 0,30 de alta, né? Nós estamos chegando perto da nossa rolagem, né? Então nós temos hoje a rolagem, deixa eu ver aqui, né? Opa. Então a rolagem do dólar quinta e sexta, ainda temos segunda-feira, né? Então amanhã já é a anti-pré-rolagem, sexta-feira pré-rolagem. E 31, né, que é segunda-feira, a rolagem do dólar, tá, galera? Então, a diferença do preço futuro para o preço à vista já está de uma frequência, que é justamente o casado, né, galera? Então, ele faz uma movimentação dessas, né, galera? Ele faz essas movimentações aqui do preço futuro para o preço à vista com muito... Já é um toque, né, galera? Porque se eu for levar em consideração a frequência do dólar, né, que a frequência hoje, né, dos últimos 3 dias tá de 3 pontos, né? Então, aqui basicamente já tem uma frequência do dólar, né? Tá de 4,5 pontos, né? Então, tá bem perto de uma frequência. Nós devemos considerar isso aqui como um bloco, né? Então, mas mesmo assim, né, ele tem vindo do preço futuro para o preço à vista, do preço à vista para o preço futuro e depois ficar trabalhando aqui, né,
preço à vista vem para o preço futuro. E novamente do preço futuro vem para o preço à vista, né? Fica trabalhando aqui, tocando e trabalha no preço futuro e no preço à vista. Hoje ele fechou a simetria, tá? De forma proficiente porque deixou uma maior liquidez, está em cima do preço futuro final, tá? Que está perto da nossa VWAP. Ainda tocou o preço à vista, né, galera? Os postos do dia. Então, nada a se fazer, ele vai ficar bem aqui lateral, tá? E esperar as 3 horas para fazer o ajuste, né, galera? Para a gente olhar como é que realmente vai estar a cotação para começar a vislumbrar e montar um panorama pro ajuste, tá, galera? Mas, pessoal, de forma geral, ele abriu aqui em pouco perto aqui do 150, né? 151 ele abriu 150 e aqui tava o spot de ontem, né? O D mais um, né, galera? E aqui parâmetro de abertura, pessoal. Para mim isso aqui foi um trade de compra, tá, galera? Então isso aqui foi uma movimentação interessante de compra e ele veio aqui já se meio que chegou perto do nosso ajuste. Então isso aqui já seria possível parcial, né? E para levar um pouco mais acima, né? Porque ele ficou um pouquinho mais lateral. Se nós formos olhar, inclusive também na nossa carteira aqui, né? Hoje o real ele tá flat, tá? Então tá ganhando e tá perdendo para algumas pro Forex como um todo tá meio lateral, né, galera? Sendo que o dólar ele tá um pouquinho mais positivo agora 0,16, né? Mas ele fez essa movimentação aqui do preço futuro. Eu não gosto de considerar o preço futuro, né? Eu gosto de considerar a Petax D mais o que ela é importante, inclusive para o Banco Central, né? Então, se a cotação ela vem aqui de cima para baixo e entra aqui uma absorção, uma exaustão, já é um gatilho de compra, tá? Do contrário também, né? Então, se ela tá aqui abaixo, né? A cotação tá vindo daqui, toca aqui, a gente tem uma absorção, exaustão, algum padrão de venda, né? Para mim, a venda também, né, galera? Então, isso aqui é uma região de muito interesse, né, galera? Muito interesse. Então ele fez essa movimentação, né, pessoal? E aqui ele conseguiu jogar o primeiro preço futuro acima da maior liquidez da primeira 1 hora. Isso que quer dizer que possivelmente estaríamos numa compra, né? Buscou o preço à vista, a diferença não tá tão grande, né? E depois jogou o preço futuro, o segundo preço futuro abaixo, né, galera? Aí isso aqui se desconfigura a nossa compra, né? O ambiente aqui pode ter mudado, tá? Então ele trabalha um pouco mais comprador e faz a terceira Petax uma acima, né? E isso aqui eu já falei para vocês. Quando o câmbio ele faz uma Petax aqui acima, outra abaixo, outra acima, do lado, isso aqui lateralizou, né? Ele faz uma lateralização e fica aqui trabalhando nesta região aqui do 165, né? Sendo que para mim a melhor venda estaria aqui no 75,5, tá? 175, tá? 175, então se o câmbio ele tiver algum tipo de notícia, ele vier para cá no 175, onde a gente tem a opção de compra e de venda no 5, aqui já estaria interessante, né? Inclusive tá a nossa média do contrato, né, galera? Então, basicamente é isso, pessoal. Se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe com o amigo de vocês. Dúvidas, escreva um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!